E aí, galera cruzmaltina? Chegou a hora de mais um vídeo recheado de informações quentes sobre o nosso amado Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela força com o like, hein? Vamos lá conferir as últimas notícias fresquinhas do nosso amado clube. O Vasco anunciou, nesta quarta-feira, a rescisão amigável do contrato do atacante Alex Teixeira, que, até então, tinha vínculo com o clube até dezembro deste ano. Após um período de negociações, as duas partes chegaram a um acordo para o desligamento do jogador, que, por meio de uma nota oficial, foi despedido de forma respeitosa. O clube expressou agradecimentos a Alex Teixeira, destacando sua trajetória nas categorias de base e desejando sucesso em seus próximos desafios. O Vasco da Gama informa que, de forma amigável e em comum acordo, acertou a rescisão contratual do atacante Alex Teixeira. O clube agradece ao cria da hashtag Base Forte pelos serviços prestados e deseja êxito em seus futuros desafios, publicou o clube em sua comunicação. A história de Alex Teixeira no Vasco é marcada por dois momentos distintos, ambos com grande expectativa, mas que terminaram sem a devida consagração. O atacante, que teve grande destaque nas categorias de base do clube, fez sua primeira passagem pelo profissional em 2022, mas, depois de um ano conturbado e com poucas oportunidades, foi liberado no início de 2023. Contudo, após um período sem clube com a chegada de Felipe Coutinho ao Vasco, Alex Teixeira foi recontratado em 2024 a pedido do próprio Coutinho, com a promessa de um retorno triunfal. A volta do atacante à equipe foi vista com otimismo, já que ele era visto como um jogador experiente, capaz de agregar ao elenco. Entretanto, o desempenho de Alex Teixeira no retorno ao Vasco não foi o esperado. Em 27 jogos disputados desde sua recontratação, o atacante teve uma participação discreta. Seu melhor momento foi em uma partida contra o Atlético Goianiense, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, onde ele marcou um gol e deu uma assistência. Fora isso, Teixeira teve dificuldades para se destacar, com um desempenho abaixo das expectativas. Apesar de sua experiência, o jogador não conseguiu se firmar como titular e não mostrou a qualidade que muitos esperavam ao vestir novamente a camisa cruzmaltina. O cenário de insatisfação foi se consolidando não apenas nos números, mas também nas arquibancadas e nas redes sociais. Os torcedores, que inicialmente esperavam muito mais do atacante, começaram a criticar sua falta de consistência nas partidas e sua incapacidade de fazer a diferença nos momentos decisivos. Mesmo com o apoio de Felipe Coutinho, que indicou seu retorno, Alex Teixeira não conseguiu corresponder às expectativas do clube e da torcida. Sua última partida com a camisa do Vasco foi no dia 12 de julho, contra o Botafogo, e, a partir de então, foi relacionado para 12 jogos, mas não entrou em nenhum deles. Agora, com a rescisão de seu contrato, Alex Teixeira segue para um novo capítulo de sua carreira, deixando o Vasco após um retorno que não obteve o sucesso desejado. O clube, por sua vez, segue sua reconstrução e foca em reforçar seu elenco com peças que possam realmente agregar ao projeto para as próximas temporadas. A saída de Teixeira pode ser vista como uma decisão sensata, dado o desempenho abaixo do esperado e o desejo de dar espaço a novos jogadores que possam entregar o rendimento necessário para os desafios do Vasco. A torcida, que acompanhou a trajetória do atacante com altas expectativas, agora espera que o clube busque alternativas mais eficazes para fortalecer o time e alcançar seus objetivos. O Vasco, clube que já foi sinônimo de emoção, talento e grandes conquistas, parece estar vivendo um dos períodos mais sombrios de sua história, e com ele, se vai aquilo que o torcedor mais valorizava, o bom futebol. A cada jogo, a equipe apresenta um futebol apático, sem brilho e sem a identidade que sempre a distinguiu. O que antes era sinônimo de luta, garra e técnica apurada, agora se transformou em uma sombra distante de um time que encantava no campo. A paixão e o espetáculo, que sempre foram marcas registradas do Vasco, parecem ter sido perdidos em algum ponto do caminho, e o clube se vê, jogo após jogo, afundado em um mar de mediocridade. O torcedor vascaíno, que sempre confiou no espírito guerreiro do time, hoje observa uma equipe que não consegue mais provocar aquele sentimento de orgulho e alegria, característica de um bom jogo de futebol. O que restou foi um futebol sem alma, que não emociona mais e não causa aquela sensação de que o time pode, a qualquer momento, conquistar grandes vitórias. Essa morte do bom futebol do Vasco não é algo que aconteceu da noite para o dia, mas uma consequência de decisões equivocadas, falta de planejamento e uma gestão que, ao longo dos anos, se afastou do verdadeiro propósito de manter o clube competitivo e relevante no cenário nacional. O futebol que encantava com toques de qualidade, jogadas envolventes e muita entrega, agora é substituído por um jogo sem criatividade, sem alma, sem a energia que uma grande torcida como a vascaína exige. O que era uma referência no futebol brasileiro, com jogadores que eram ícones de suas gerações, hoje se perdeu na incerteza e na falta de estrutura que assola o clube.
A cada temporada, o torcedor se vê à espera de um renascimento que parece distante, enquanto o time parece continuar em um ciclo vicioso de frustrações. A tristeza de ver o Vasco distante de suas glórias passadas não é apenas pela falta de títulos, mas pela ausência de um futebol que inspirava e dava esperança a milhões de pessoas. O bom futebol, que era a marca do clube, morreu, e com ele, um dos maiores legados da história do futebol brasileiro. E o torcedor, agora mais do que nunca, clama por um novo capítulo, onde a magia e a alegria de jogar com a camisa do Vasco voltem a ser mais do que uma lembrança distante. A morte do bom futebol do Vasco é um reflexo claro de um processo de desgaste que vem se arrastando por anos. O clube, que sempre foi referência pela combinação de técnica e garra, hoje se vê sem identidade, jogando de forma apática e sem a chama que o tornava grande. O time, antes capaz de lutar contra as adversidades e conquistar títulos memoráveis, agora parece desprovido da energia e da qualidade que definiram sua trajetória. Em vez de emocionar com jogadas criativas e vitórias épicas, o Vasco se arrasta em um futebol sem alma, distante das suas raízes vitoriosas. Esse afastamento da essência não afetou apenas o time dentro de campo, mas também abalou a conexão com a torcida, que, antes apaixonada e fiel, agora se vê em silêncio, assistindo ao declínio do clube. A falta de brilho nas partidas e a ausência de liderança em campo fizeram com que os torcedores perdessem a confiança em um time que já foi sinônimo de grandeza. A angústia de ver o clube sem rumo não é apenas pela escassez de títulos, mas pela sensação de que o espírito do Vasco se foi, e com ele, a promessa de um futebol vibrante e competitivo. Antes de seguirmos, se curtir o vídeo, deixa um like e ativa o sininho no canal do Casaca News para não perder nada novo, tá? Continuando. E você, torcedor vascaíno, o que pensa sobre a morte do bom futebol no Vasco? Será que o time ainda tem chances de se reerguer e retomar a grandeza que um dia conquistou? Ou, como muitos temem, estamos testemunhando o fim de uma era de glórias e conquistas? O que aconteceu com aquela equipe que encantava os estádios e fazia seu torcedor se orgulhar, mesmo nas adversidades? O que falta para o Vasco reencontrar o seu futebol de qualidade, aquele que sempre foi a marca registrada do clube? Agora, mais do que nunca, é hora de refletir sobre o futuro e o caminho a ser seguido. A torcida, que sempre foi o maior combustível do time, precisa ser mais do que espectadora dessa transformação. É hora de levantar a voz e cobrar não só os resultados, mas a essência do futebol que fez o Vasco ser grande. Será que o clube ainda é capaz de recuperar a sua identidade e resgatar aquele futebol que faz os corações vascaínos baterem mais forte? Ou estamos vendo o último suspiro de um gigante que não consegue mais se encontrar? O que você acha, torcedor? O Vasco ainda tem salvação ou estamos apenas assistindo à sua derrocada? A resposta está em suas mãos. Todo dia tem novidade do Vasco. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.